Neste momento nós vamos passar a aprender a respeito das atividades de professor. Então, como criar um curso, como adicionar conteúdo dentro desse curso, como estar corrigindo as atividades dos alunos, se comunicando com eles. Então, vamos aprender todo o passo a passo de um professor até o final dele dentro do Moodle. Mas a gente vai ter que inverter um pouquinho algumas etapas dentro desse curso por fins pedagógicos mesmo. Então, eu entendo que muitos de vocês provavelmente não vão ter um ambiente Moodle para poder simular essas atividades que eu vou apresentar aqui. Então, nesse momento, eu vou apresentar para vocês como fazer uma instalação básica do Moodle no computador de vocês. E aí, com essa instalação básica, vocês vão poder criar suas turmas, criar suas disciplinas, adicionar conteúdos a ela, criar alunos fictícios. Então, eu vou mostrar para vocês também como fazer isso. E no futuro nós vamos abordar alguns tópicos mais avançados de administração no Moodle. Então, por que eu estou dizendo para vocês que é uma instalação básica do Moodle que a gente vai fazer? Porque a instalação da forma como ela é feita, ela não é confiável para ser colocada em um site web imediatamente. Então, uma série de configurações de segurança são necessárias de serem realizadas para poder garantir a segurança do seu site, e essas configurações de segurança, por não serem um assunto relativo a professores, eu vou abordar elas mais para frente dentro do módulo de administração do nosso Moodle. Então, nesse momento, o que eu vou fazer com vocês vai ser demonstrar como a gente pode criar no nosso computador um ambiente como esse aqui para a gente utilizar, então nós realizarmos as práticas desse curso. Bom, pessoal, vamos fazer aqui então a instalação padrão do ambiente Moodle. Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês como fazer utilizando um ambiente Champ, ok? Então, em primeiro lugar, a gente está aqui na página do Moodle e a gente vai fazer então o download do Moodle. A gente vai instalar a versão 3, mas a instalação da versão 4.0 ela funciona da mesma forma. Então, vou vir aqui em Downloads. E aí eu vou vir aqui em Latest Release. E aí vamos pegar aqui outras versões, outras releases suportadas, né? E aí eu vou pegar aqui a 3.11.8 mais. E aí eu vou baixar aqui esse arquivo zip. Comecei aqui o download do meu arquivo zip. E eu também tenho que baixar o Champ, né? Então o Champ, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente vai fazer. Vou colocar aqui no Google mesmo, Champ, né, com 2 P's aqui, né, download. E aí vou entrar aqui. E aí olha só, ele vai aparecer aqui, né, o site da Apache Friends, e é onde eu vou baixar o Champ. Então o Champ se escreve dessa forma aqui, XAMPP. Cliquei, e aí ele está disponível tanto para Windows, né, quanto para Linux, como também para Mac, né? Então, se você tiver aí esses três, você vai poder baixar ele normalmente. Eu vou pegar aqui com a versão 7.4 do PHP, que eu acho que é uma versão mais próxima ali para a versão 3 do Moodle. Vou clicar aqui, ele vai começar a fazer o download. O Moodle ele já foi baixado aqui, né? E aqui eu estou baixando o Champ, então. Fazer o seguinte, para você que não quer instalar o Champ no seu computador, você pode vir aqui nessa opção aqui de mais downloads. E aqui a gente vai ser direcionado aqui para o site do SourceForge, que é um site confiável para poder fazer downloads. Então eu vou escolher aqui Champ Windows. Vou pegar aqui a versão 7.4.29. E aí eu vou então baixar o Champ Portable Windows 7.4.29. Essa instalação eu não preciso gravar registros no meu registro de sistema, então é uma versão interessante para a gente poder instalar e não pesar demais dentro do nosso Windows. Às vezes você não tem acesso de administrador no Windows que você utiliza, né? Então é um meio da gente conseguir realizar essa instalação. Podemos muitas vezes até colocar num HD, né, externo. Aí nesse caso o ideal é que você utilize um SSD, que ele fica bem pesado em HDs de disco rígido. Aí você vai poder levar para os lugares e poder trabalhar
né, brincar com ele sem estar necessariamente ele instalado em um computador. Então olha só, fez o download aqui, agora eu vou clicar aqui e eu vou extrair esse champ então para um ambiente meu. Vou colocar aqui no meu dados. Bom, com a instalação realizada, agora a gente precisa fazer uma configuração mínima do champ. Então a gente vai rodar esse arquivinho aqui, setup champ. E aí ele vai aparecer aqui, né, champ USB stick installation. Ele vai começar a fazer aqui as configurações e pronto, ele já fez aqui. Fechado? Ok. Eu acho o champ uma instalação interessante, que ele tem algumas ferramentas como ferramentas de FTP, que para a gente não vai ser tão útil assim, mas ele já vem com o PHP todo configurado e ele vem também com o MySQL já para a gente poder fazer a configuração do nosso Moodle, né? O nosso Moodle ele requer um banco de dados e aí a gente pode utilizar o MySQL do Champ e a gente vai ter uma instalação ali limpa para a gente poder fazer o que a gente quiser. Então, vem aqui no Champ Control, ok? Vou abrir ele aqui. Vou selecionar aqui a opção em inglês, já que eu não falo alemão. E aí, olha só, aqui a gente tem então a opção de iniciar esses serviços aqui. Então, se eu quiser que esses serviços eles sejam iniciados já com a instalação do Windows, né, e no momento em que meu Windows iniciar, eles comecem, eu posso habilitar essas opções aqui de serviço, mas eu não quero, isso acaba pesando no computador, nem sempre eu utilizo o Champ, né, então eu prefiro que fique dessa forma. Olha só, a gente tem um servidor aqui do FileZilla, do Mercury e do Tomcat. Mas aqui a gente só vai utilizar o Apache e o MySQL. Então o Apache vai ser o servidor PHP, que vai rodar as nossas páginas PHP, e o MySQL é o nosso banco de dados. Então eu vou clicar aqui no Start, ele vai aparecer para mim essa mensagem aqui do Windows Defender, bloqueando, e aí o que eu vou fazer? Eu vou permitir o acesso aqui. Podem fazer isso de forma tranquila. E aí no momento em que a gente ativa, ele ficou verdinho aqui e ele avisa para a gente que as portas 80 e 443 estão sendo utilizadas aqui pelo Apache. Caso você não consiga, pode ser que a sua porta 80 ou 443 estejam direcionadas para um outro processo. São portas que são padrão para serviços web, né? Então pode ser que você tenha algum outro servidor instalado na sua máquina, né? E aí tem que verificar o que pode ser feito para poder habilitar. Vamos habilitar também aqui o MySQL, que vai ser habilitado na porta 3306. Então eu vou inicializar ele aqui. Também vai aparecer a mensagenzinha do Windows Defender. E eu vou permitir aqui. E coloco o número do processo. E aqui a gente já tem, então, o nosso ambiente funcionando. E aí a gente vai observar também ó, que aqui a gente vai ficar com esse íconezinho do Champ. Então eu posso vir aqui e fechar essa janela. Toda vez que eu precisar, eu venho aqui e aí eu posso paralisar os serviços, né? Nesse momento aqui, agora eu vou testar se o meu Apache está funcionando. Então eu vou clicar aqui no admin. Aí, olha só, vou trazer para cá aqui a minha página. Então, essa página aqui, localhost/dashboard, é a demonstração de que o meu Apache está funcionando aqui. Essa aqui é uma página PHP, algumas informações. Então o PHP rodou, beleza. Agora eu vou abrir então o meu PHP MyAdmin. Eu vou abrir o meu PHP MyAdmin, que é o console de administração do MySQL, para a gente poder criar então uma instância de um banco de dados, né, de uma base de dados, para a gente poder então criar o nosso Moodle lá dentro. Então vou clicar aqui no admin. Bom, com o PHP MyAdmin aberto, o que eu vou fazer? Eu preciso criar uma nova base de dados. Olha só, a gente já tem algumas aqui, né? A gente tem o Information Schema, MySQL, Performance Schema, PHP MyAdmin, né? E o teste. Então, o Information Schema e o MySQL são bases do PHP MyAdmin mesmo, né? O Information Schema e o MySQL são bases do SQL, então a gente não deve apagar em hipótese nenhuma essas duas bases aqui. Performance Schema também. PHP MyAdmin são controles que o sistema do PHP MyAdmin tem, então a gente não apaga. E esse teste aqui tanto faz, né? Não faz diferença a gente deixar ele ou não. Mas vamos criar aqui um novo, então vou clicar aqui no novo
e vou colocar aqui então, nome da base de dados, vou colocar Moodle. E vou criar aqui. Criei e já apareceu aqui para mim o Moodle. Por padrão, o nome de usuário e senha que a gente tem aqui para esse PHP é o usuário root e a senha ela em branco. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou extrair, né, o meu Moodle para uma pasta lá do Champ. Eu vou extrair o meu Moodle para uma pasta lá do Champ, que eu vou mostrar para vocês, para a gente começar então a criação do nosso ambiente. Então eu vou abrir o nosso arquivo zip do Moodle, abrir o arquivo, eu tenho aqui o Moodle, a pasta Moodle, um monte de arquivos dentro dela, e aí então eu vou extrair isso aqui para minha pasta. Então eu vou vir aqui no D, Champ, htdocs. Então eu vou jogar minha pasta Moodle aqui dentro do meu htdocs aqui do meu htdocs aqui do Champ. Vou fazer então a extração. Aqui o extrator que eu estou utilizando é o WinRAR, mas você pode utilizar o extrator que seja da sua preferência. Pronto, foi extraído. Vou fechar aqui e vou voltar para a minha página do PHP MyAdmin. E aí nela aqui eu vou entrar em localhost/Moodle, que é o nome daquela pasta. E aí olha só, aqui ele já identificou então a instalação.